Bom, no próximo domingo nós teremos aqui um culto super especial, que será um culto de consagração de crianças. Inclusive, se você quiser consagrar o seu filho aqui na igreja, o curso de consagração começa domingo agora, às 9 horas pela manhã também. E também nós iremos comemorar o Dia das Mães. Será um dia cheio da presença de Deus, um dia super especial. E para preparar o nosso coração para o Dia das Mães, para preparar o nosso coração para esse culto de consagração de crianças, eu quero falar sobre uma mulher que foi considerada a mãe de Israel. Você já sabe, Israel era o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo. E essa mulher se chamava Débora. E Débora era uma profetisa e juíza do povo de Israel. Acredito que você imagine, se havia uma profetisa para julgar as causas do povo de Deus, também era um sinal que não havia rei em Israel. Por isso Deus levantou então juízes e juízas e nesse caso específico, a profetisa Débora. E eu quero lembrar você, mulher, para todos nós na verdade, mas principalmente para você, mulher, você exerce um poder gigantesco na sua família. Você exerce uma influência enorme na onde você está. O poder está nas mãos das mulheres. Você vai se lembrar de um testemunho que o pastor Israel sempre conta aqui, que a sua família foi transformada pela sua avó. E por causa que a sua avó se converteu e passou a levar Jesus a sério, toda a sua família foi transformada e também saíram dessa família sendo diversos pastores, conversões aconteceram. Isso por quê? Por causa que uma mulher se comprometeu com Jesus. Daí para você ver a influência que uma mulher pode exercer na vida de uma família. A Letícia estava me lembrando de uma situação que nós ouvimos e eu fui pesquisar e é verdadeiro. A Michelle Obama, que é a mulher do presidente Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, ela conta essa história naquela revistinha pequenininha chamada Seleções. E numa ocasião, eles foram jantar e eles queriam sair da rotina. E então eles foram a um lugar não muito chique e pediram uma comida. E aí um garçom pediu autorização ao segurança do presidente e da primeira-dama, pediu permissão para cumprimentar a Michelle Obama. E o presidente ela deixou, não, claro, pode vir me cumprimentar. E aí o presidente, o Barack Obama, perguntou, mas qual é o interesse desse homem em vir te cumprimentar? Ele conhece você? E aí a Michelle Obama falou assim, nós namoramos quando nós éramos adolescentes. Então esse homem foi apaixonado por mim por muitos anos, né? E aí o presidente, o Barack Obama, disse, então quer dizer, se você tivesse casado com ele, você seria então mulher de um garçom? Aí ela falou assim, não, querido, você não entendeu. Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente, e não você. Então, esse é o poder que uma mulher tem, querido. Eu vejo, minha esposa está aqui, eu acho que mando lá em casa, mas eu estou aprendendo, Jesus está me ensinando. E é verdade, irmãos, por trás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Mas a influência que uma mulher exerce é muito grande. E eu queria que você visse comigo, se você quiser abrir a sua Bíblia. Coloquei no telão para facilitar, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode encontrar lá em Juízes 4, no capítulo 1, que diz, mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quem era Eude? Eude havia sido um homem que Deus levantou para liderar, para ser um juiz do povo de Israel. E Eude foi muito importante na história de Israel, porque ele foi o responsável por libertar o povo de Israel da escravidão e do domínio que o povo de Eglon fazia. Tá? Então, depois que Eude morreu, o povo se perdeu. Você vai encontrar muito isso na Bíblia. Homens de Deus são levantados, então o povo segue esse homem. Depois que esse homem morre, o povo se perde, o povo se esquece de Deus. E depois de Eude, levantou-se então uma mulher chamada Débora, que era uma profetisa.
Só que eu quero ler Juízes capítulo 6, versículo 1, diz: mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Este os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Então, se você reparar bem, eu li Juízes capítulo 4, dizendo que o povo havia voltado a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e li Juízes capítulo 6, dizendo que o povo havia voltado também a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Se você reparar bem, a vida de Débora está escrito no meio desses 2 versículos que eu li. No capítulo 4, começando do versículo 2, até o capítulo 5, terminando no versículo 31. Então, se o povo voltou a fazer, depois de Débora, se o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, significa que Débora influenciou esse povo a fazer o que era bom aos olhos do Senhor. Está aí a influência que uma mulher teve numa nação que não aceitava mulheres como governadoras ou como presidentas, sei lá como você queira chamar. Não era normal isso. Por isso, exatamente por isso, que nós vamos entender quem era essa mulher. Quais as qualidades que Débora tinha, que estão relacionadas não só com as mulheres, mas também com nós homens, com a família em geral. Então, a primeira qualidade que nós vemos na vida de Débora, nós podemos encontrar no Juízes capítulo 4, versículo 5, que diz assim: ela se assentava debaixo da, sinto muito pelos palmeirenses aí, de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas iam para ela para que julgasse as suas questões. Essa é a primeira qualidade que eu percebo, que nós podemos perceber aqui na vida de Débora. Qual era, pastor? Cumprir com o seu ministério, independente dos recursos que tem. Vamos dizer juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... cumprir com o seu ministério, independente dos recursos que tem. Cumprir com o seu ministério, e eu estou entendendo que todos nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus como seu Salvador, todos nós recebemos de Deus um dom, e esse dom não é para ficar guardado, esse dom é para ser exercido, esse dom é para ser colocado em prática. Ou seja, todos nós temos um ministério, todos nós temos um dom, todos nós podemos exercer sim o ministério. E exercer o ministério, cumprir o ministério independente dos recursos que tem, é quando nada te impede de fazer a vontade de Deus, de cumprir o ministério para o qual Deus chamou você. Nada impede. Os recursos são poucos, as limitações são enormes, mas isso não é um empecilho para você deixar de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Nós vemos isso na vida de Débora, exatamente, que cumpriu o seu ministério sem se importar, independentemente dos recursos que ela tinha. Da onde você tirou isso, pastor? Aonde é que ela julgava as pessoas? Debaixo de uma palmeira. Nós não vamos ver Débora exigindo uma sala, dizendo: olha só, eu quero uma sala, essa sala tem que ter ar-condicionado, tem que ter uma poltrona reclinável, tem que ter uma cadeira confortável. Nós não vamos ver Débora fazendo nada disso. Nós vamos ver Débora realmente administrando aquilo que tem e não deixando que nada a impedia, não deixando que nada pudesse ser um empecilho, na verdade, para ela fazer, para ela cumprir o ministério que Deus deu a ela. Nós não vamos ver Débora exigindo de Deus, ou de quem quer que seja de Israel, nós não vamos ver Débora exigindo absolutamente nada. Por que nós exigimos então? Por que nós então colocamos uma série de empecilhos? Quantas vezes nós ficamos olhando para as coisas que nós não temos, e reclamamos para Deus, e damos desculpa: Senhor, se eu tivesse tal coisa, eu te serviria melhor. Damos desculpa para Deus: Senhor, se eu tivesse um carro, nossa Deus, se eu tivesse um carro, eu ia ser tão abençoado, e iria abençoar tantas pessoas. Ia. Você abençoa sem ter o carro? Porque se não abençoar antes de ter o carro, não adianta, irmãos. Não adianta, é o clássico exemplo da pessoa que pede um carro para Deus, para ajudar na igreja em qualquer outra tarefa que seja. E aí Deus dá um carro, e ela não dá carona para ninguém. Não, no meu carro, está sujo, cuidado, hein? Nós não vamos ver isso na Débora, na profetisa Débora.
Quantas vezes nós ficamos olhando para a nossa família e ficamos dizendo para Deus: Senhor, se eu tivesse um marido que me entendesse, Senhor, se eu tivesse uma esposa que me apoiasse, se eu tivesse um filho que não fosse tão problemático. Irmãos, vamos parar com isso. Vamos fazer igual Débora fez. Débora cumpriu o seu ministério debaixo de uma palmeira, sem precisar de conforto, de consolo. Praticamente eu vejo ela dizendo: ok, Senhor, o Senhor está me chamando para julgar Israel. Ok, vamos ver o que eu tenho à disposição. Tem uma palmeira? Só isso, Deus? Ok, então vamos fazer. É exatamente isso. Está na hora de nós acordarmos e percebermos que o que nós precisamos somente é uma árvore para não morrer por causa do sol. Nós só precisamos do básico. Então, vamos parar. Tem pessoas que saíram da igreja dizendo que o problema era os filhos. Os filhos não acordavam para vir para a igreja. O que é isso, irmãos? Aonde nós chegamos? A coitada da criança não sabe nem o que está acontecendo. Vamos cumprir o nosso ministério. Deus chamou você para fazer algo no reino dele, para abençoar pessoas, e não vamos ficar colocando empecilhos para Deus e dizer: olha, Senhor, tem isso para fazer, só que eu não tenho isso. Tá, o que você tem? Hoje Deus está chamando você a seguir o exemplo de Débora. Deus chama você para cumprir o seu ministério, independentemente do que está faltando, porque Deus vai acrescentando na caminhada. Não olhe para as coisas que estão faltando, olhe para aquilo que Deus já te deu. Olhe para as bênçãos que têm cercado você. Deus já deu tudo o que é preciso para você fazer, para você cumprir o ministério. Sabe o que é? Palavra de Deus, Bíblia, oração, acesso ao Pai, no caso, e o Espírito Santo. Você não precisa de mais nada. Vamos olhar para Paulo. Paulo cumpriu seu ministério dentro de uma prisão. Foi o homem que mais influenciou a história do cristianismo dentro de uma prisão, preso lá. Você acha que ele não... Nós não vamos encontrar Paulo reclamando, falando: Senhor, eu precisava tanto disso, precisava tanto daquilo. Não vamos. Então vamos nessa noite seguir o exemplo de Débora. Eu quero que você veja Juízes, no capítulo 4, versículo 6 a 9, que é a segunda qualidade que nós vemos nessa mulher. Diz assim: certo dia, ela mandou chamar, quem? Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse: o Senhor Deus de Israel te ordena. Ela está dizendo para Baraque: o Senhor Deus de Israel te ordena, vai e ajunta 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, que eram as tribos de Israel, e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Sísera, chefe do exército de Jabim, te ataque com os seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizon, e o entregarei nas tuas mãos. E Baraque disse: se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Ela respondeu: é certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes. Sabe qual que é a segunda qualidade que eu vejo na vida de Débora, que nós precisamos imitar? Coragem para enfrentar qualquer medo. Seja o medo que for que aparecer no seu coração, medo de quem quer que seja, Deus, ao exemplo de Débora, está nos chamando nessa noite para enfrentar esses medos. Preciso lembrar você que coragem não é ausência de medo. Você olha para uma pessoa quando ela é corajosa, não significa que ela não tem medo. Significa que ela administra esse medo e ela enfrenta esse medo. Isso é coragem. Coragem é seguir em frente. Mesmo quando se está com medo. E quando você está seguindo em frente, aos poucos você vai vencendo o seu medo. Não era assim? Quando você foi tirar a carteira de motorista. Meu Deus, que medo. Você achava que ia bater no primeiro carro que ia aparecer. E aí você vai vencendo aos poucos. O instrutor da autoescola vai te ensinando aos poucos. Então ele vai te ensinando e você vai perdendo os medos aos poucos. Na vida cristã é assim. Exatamente igual, aos poucos. Através da coragem, enfrentando. Quando o exército inimigo se levantou e o general Sísera
quis acabar com o povo de Deus, Débora, que era profetisa de Israel, mandou chamar um homem. Esse homem era Baraque. E ela chamou Baraque e falou: Baraque, vem cá, tem uma missão para você. Deus deu uma missão para você. Ah, é? Qual que é? Olha, você vai fazer tudo o que Ele mandar. Você vai pegar os carros, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai juntar 10 mil homens e, num determinado lugar, eu vou chamar o rei Jabim, e junto com o seu general Sísera, e vocês vão guerrear. E aí, nós podemos entender como que Israel estava vivendo um período de trevas, como que Israel estava vivendo um dos piores momentos que a nação já viveu, tal como está vivendo o Brasil talvez hoje. No verso 8, nós entendemos que a situação de Israel era lamentável, a ponto de um homem chegar para uma mulher e falar assim: olha, se você for, eu vou, mas se você for, eu não vou não. Onde que você já viu um homem falar isso? Quando o assunto é guerra. O medo que as mulheres tinham normalmente naquela época é ver os seus maridos saindo para uma guerra e ver eles voltando em cima do escudo, porque o escudo era a ferramenta onde eles voltavam carregados da guerra, quando eram mortos. Esse era o medo que a mulher tinha naquela época, perder o marido numa guerra. Mas você não vai encontrar na Bíblia um homem dizendo para uma mulher, falou assim: ó, se você for na guerra comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou também não. E aí a Débora fala assim para ele: olha, eu vou, mas eu quero que você saiba que a glória dessa vitória vai cair sobre a vida de uma mulher, e não sobre a vida de um homem. Em outras palavras, o que a Débora estava dizendo, ela estava falando assim: Baraque, filho, chega aqui pertinho, todo mundo vai saber que você é um tremendo de um banana, porque não foi um homem que ganhou uma guerra, foi uma mulher. E aí o que Baraque faz? Tá bom, beleza. Essa era a situação. Isso aconteceu porque o povo não confiava em Deus. E foi preciso uma mulher com qualidades essenciais, com qualidades específicas, para trazer esse povo de volta para a realidade, para que esse povo pudesse então confiar em Deus. Então, Débora era uma mulher muito corajosa. Ela foi, possivelmente ela estava com muitos medos. Possivelmente ela estava pensando: será que eu vou morrer nessa guerra? Será que meu ministério vai acabar agora? Mas ela enfrentou a guerra, ela enfrentou o seu medo junto com Baraque, junto com o homem que ela havia chamado. E deixa eu fazer uma pergunta para você então, que está ligado a isso. Quais são os seus medos que você precisa enfrentar? Quais são? Eu não quero julgar você, mas eu anotei alguns aqui que você pode estar vivendo. Medo talvez de ficar sozinha. Medo de ficar só. Não se casar. Medo de ver os seus filhos se perderem numa geração tão corrupta. Medo do seu casamento não dar certo. Medo de você fazer tudo aquilo que tem que fazer. Sabe aquela sensação, nadar, nadar e morrer na praia? Talvez você tenha esse medo. Talvez você tenha medo de alguém. Deus te chama nessa noite para enfrentar esses medos, amém? Você precisa enfrentá-los. Sabe de uma coisa? Deus já colocou coragem dentro de você. Coragem não é uma coisa que você vai para a guerra, então você chega diante de uma prateleira e pega, ok, então eu vou pegar a coragem aqui para eu ir para a guerra. Não, ela está dentro de você. Ela está dentro de você, e por isso que nós dizemos que tudo que você precisa para viver uma vida com Jesus, Deus já deu a você. Então, coragem. Eu fiquei lembrando quando o anjo apareceu para Maria, mãe de Jesus. Qual foi a primeira coisa que o anjo falou para Maria? Não foi: não temas. Foi: mulher agraciada, o Senhor é contigo. E a segunda coisa que o anjo falou foi: não temas. Para cada medo que você tem, para cada medo que há no seu coração, existe Deus dizendo: não temas, eu sou contigo. Não precisa temer, não precisa. Seja como a Débora da Bíblia, profetisa de Israel, enfrente os seus medos, tenha coragem, Deus vai fortalecer você para vencer qualquer tipo de medo que você tenha que enfrentar.
porque Deus é com você. Ele é o Todo-Poderoso, como cantamos, e por isso você não precisa ter medo de nada, porque Deus está do seu lado, Ele vai lutar com você, Ele é por você, e por isso os seus medos são vencidos, não com a sua coragem, não com a sua força, mas é na coragem que Jesus coloca dentro de você. Nessa noite eu quero que você creia nisso, amém? Juízes capítulo 4, versículo 14 diz: então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera, que era o general do exército inimigo, entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. Sabe qual que é a outra qualidade que eu vejo nesse versículo aqui? Que Débora teve? Capacidade de olhar, de ver além dos problemas. Capacidade de ver além dos problemas. E essa é uma qualidade essencial para nós que estamos vivendo uma vida cristã. Essa é uma qualidade essencial para o homem, para a mulher de Deus. Entendermos que por detrás do problema, Deus está agindo. Atrás do problema, que talvez está impedindo os nossos olhos, Deus está no controle lá na frente. Lá atrás. Atrás do problema. Então, essa é a capacidade que Débora teve. De olhar não somente o problema, mas de ver o Deus que estava por trás do problema, controlando tudo aquilo que a Débora ia vivenciar e o povo de Israel iria vivenciar também. Poucos têm essa capacidade. Muitas vezes nós olhamos, nós só conseguimos ver, às vezes o problema é tão grande, que nós só conseguimos ver o que está na nossa frente. Nós só conseguimos ver o problema que está diante de nós. E porque nós conseguimos só ver o problema que está diante de nós, nós só pensamos no problema. E porque nós só pensamos no problema, nós só falamos do problema. E aí vira um ciclo. A gente só consegue viver problema. É só problema, problema, problema. E a gente não vê o Deus que está por trás. Deus está chamando você. Você percebeu? Percebeu que na tua vida, acho que enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está esclarecendo a você alguns problemas que você precisa olhar adiante, além. E perceber que aquilo que está acontecendo não vai acabar com você. É passageiro. Como diz a Bíblia, leve e momentânea a nossa tribulação. Essa é a qualidade que Débora teve. Vamos lembrar que Débora, quando falou isso para Baraque, ela estava no meio de uma luta, estava no meio de uma guerra, pessoas estavam morrendo, e ela olhou por trás do problema. Ela ousou olhar por trás do problema que estava enfrentando. É isso que Deus nos quer. Pastor, como é que então como é que eu consigo olhar por trás dos problemas? Como Débora fez, pela fé. Ousar crer. É quando você tem uma situação difícil demais e você entende, puxa vida, se eu não tiver fé agora, então já era. Mas eu quero crer. E você começa então a repetir para você mesmo. E a palavra do Senhor vem confortando o seu coração, vem afirmando a você. Tem uma música, de uma cantora chamada Jamile, que é aquela cantora que, quando era criança ainda, ou pré-adolescente, ela participou do Raul Gil, e ela, numa das suas músicas atuais, ela diz assim, o nome da música é Além do que os olhos podem ver. E nessa música ela diz assim, pela fé, você irá muito além do que os seus olhos podem ver. Pela fé, Deus te fará conquistar até o mais alto lugar. E não há no mundo que seja maior que o poderoso Deus. Não há nada melhor do que poder te adorar, ó meu Senhor. Pela fé, Deus te salvará e fará de você um mais que vencedor. É pela fé que a gente consegue se tornar mais que vencedor. É pela fé que nós conseguimos olhar além das circunstâncias complicadas demais. Não tem outro jeito. E essa é a qualidade que nós, homens, mulheres, jovens, qualquer um que seja, essa é a qualidade que nós devemos imitar de Débora. Essa é a qualidade. A última qualidade, Juízes capítulo 5, versículo 31, diz assim, e a terra teve sossego durante 40 anos. Essa é uma qualidade que talvez esteja camuflada e esteja por detrás do texto, mas eu queria que você acompanhasse a minha linha de raciocínio.
porque essa é a quarta qualidade: assumir uma postura de pacificador. Pacificador não é a pessoa, na verdade, pacificador é a pessoa que está comprometida em espalhar a paz na vida das pessoas. Se você é uma pessoa pacificadora, você está comprometida em espalhar, seja qual o ambiente que você está, a paz na vida das pessoas. Em uma conversa, em um conflito, em uma situação complicada demais, o pacificador sempre encontra um meio de espalhar a paz. E ao contrário do que nós pensamos, para ser um pacificador, não precisa de um cargo importante. Basta decidir no seu coração e contar com a ajuda de Deus. Só que também, ao contrário do que pensamos, a ideia bíblica de paz está relacionada com reconciliação. Então, quando eu falo que a Débora teve uma postura, assumiu uma postura de pacificadora, ela assumiu uma postura de reconciliar o povo com Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que um pacificador não é aquela pessoa que chega, pessoal, vamos acalmar os ânimos, depois a gente conversa, todo mundo aqui está com a cabeça quente, depois a gente conversa, na hora que a cabeça esfriar. Esse não é o pacificador. Pacificador é a pessoa que, primeiro, ela decide reconciliar as pessoas com Deus, e depois ela fala isso. Então, na prática, seria assim, em vez de nós dizermos isso, vamos acalmar, gente, o que Deus pensa disso, gente? Vamos voltar aqui para o que Deus pensa. Essa é a vontade de Deus, a gente ficar brigando aqui? Isso é um pacificador. Então, pacificador não é aquele que decide no seu coração parar de brigar em casa com a mulher e com os filhos, mas é aquele que decide primeiro amar. Não é cessar fogo em casa, é primeiro amar, como Jesus amou a sua igreja. Primeiro é assim. Pacificador vai levar as pessoas a se reconciliar com Deus. E foi exatamente isso que Débora fez. Porque enquanto Débora esteve no comando por 40 anos, durante 40 anos então, a terra teve paz. E não é paz porque as guerras acabaram. Nós acabamos de dizer aqui. Eles enfrentaram guerras, lutas, mas era paz porque enquanto Débora esteve no comando, ela levou o povo a se reconciliar com Deus. Paz, não por causa da ausência da guerra, mas em meio à guerra, o povo estava reconciliado com Deus. Essa é a ideia bíblica de paz. É quando nós estamos bem com Deus, é quando nós estamos reconciliados com Deus. Os biógrafos e os historiadores dos presidentes dos Estados Unidos, eles dizem que Abraham Lincoln, que foi acho que o 16º presidente dos Estados Unidos, a maior tragédia da vida de Abraham Lincoln não foi o seu assassinato, mas foi o seu casamento. Foi o seu casamento porque ele se casou com uma mulher chamada Mary Todd Lincoln e ela era emocionalmente desequilibrada. O seu temperamento era difícil. Ela chamava o seu marido na frente das pessoas de gorila. E várias vezes, isso aconteceu mais que uma vez, o presidente dos Estados Unidos estava numa reunião com seus ministros e ela apareceu e jogou café quente no seu rosto. Essa era a mulher do presidente Abraham Lincoln, uma mulher completamente desequilibrada, uma mulher que não era pacificadora. Se você conhece um pouquinho da história, você vai se lembrar de John Wesley, que foi um dos maiores avivalistas, um dos maiores evangelistas que a Inglaterra já conheceu. Qual foi o problema de John Wesley? O seu casamento. Ele casou-se com uma mulher que não era pacificadora. Ele queria cumprir o seu ministério cada vez mais, e a mulher ficava puxando ele para trás cada vez mais também. Cada vez mais. E literalmente, por várias vezes, John Wesley, um homem de Deus, foi visto sendo puxado pelos cabelos, igual o homem das cavernas, foi visto sendo puxado pelos cabelos por sua mulher. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Irmãs, o exemplo de Débora é principalmente para vocês. É para todos nós, mas principalmente para vocês. Você precisa ser uma mulher pacificadora no seu lar. Por isso que a Bíblia diz que é melhor
morar num deserto sozinho, sem água, sem segurança, sem um lugar para dormir, do que morar na casa de uma mulher que não é pacificadora. Porque essa mulher vai tornar da casa um inferno. E é por isso que nós encontramos homens que saem dos seus trabalhos depois de um dia tão cansativo. Nós encontramos esses homens não desejando ir para suas casas, porque eles sabem que no exato momento que eles pisarem o pé dentro da sua casa, a briga vai começar, as cobranças vão começar, e aí o inferno se alegra. Então, mulher, você foi chamada nessa noite por Deus para ser pacificadora. Então, quando seu marido lhe der uma resposta, seja pacificadora. Fala assim: querido, eu acho que Deus não se agrada dessa forma como você falou comigo. No momento da raiva, você quer jogar o sapato nele, né? Eu falei: querido, está de brincadeira, né? Mas Deus se chama para ser pacificadora. Pacificadora não é somente trazer a paz, mas é primeiro reconciliar o povo ou as pessoas que estão à sua volta com Deus. Deus te chama para ser pacificadora. Eu quero encerrar essa mensagem com o texto de Juízes capítulo 5, que diz: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levante-se, Baraque, e leva cativo os teus prisioneiros, filhos de Abinoão. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Eu quero dizer: onde estão as Déboras dessa igreja? Onde estão as Déboras que conseguem ver além dos problemas? Onde estão as Déboras pacificadoras? Onde estão? Onde estão em nós homens as qualidades que nós vemos na vida de Débora? Onde estão, irmãos? Deus nos chama nessa noite a se reconciliar com Ele. Eu não sei como está a tua vida, mas eu sei de uma coisa: Deus pode mudar, Deus pode transformar. Esse é o Jesus que nós cremos.